Boa noite, queridos alunos da Escola de Teologia da região Santana. Eu sei que vocês vão estar chegando aí, sejam bem-vindos. Nós queremos acolher com muito carinho a cada um de vocês. Como nós já fizemos na live da semana passada, como introdução, me tocou a mim começar esta abertura, esse momento. E estamos no meio desse ano dedicado a São José. E nós escolhemos precisamente o tema São José a partir de um estudo da carta do Papa Francisco, Patris Corde. E acredito que é uma oportunidade de estudar. Tenho certeza de que muitos de vocês não leram, eu espero que muitos tenham lido, mas em um teste por cima que eu fiz em alguns ambientes, a gente fala, escuta falar, escutamos comentários, mas a gente normalmente não lê. Então, a gente vai providenciar para vocês, alunos, em PDF, esta apostila que vocês vão ter sobre a carta Patris Corde. Digamos, os alunos que se inscreveram, que fizeram a inscrição, nós vamos ter inscrições até próxima terça-feira, então seja bem-vindo, pode ainda convidar alguém de nossa região Santana, ou se tem gente fora da região, são bem-vindos, somos todos bem-vindos, somos da Igreja de Jesus Cristo e estamos aí. E vai chegar esse material a cada um de vocês que fizeram a inscrição. Um material que também vocês podem acessar através da internet, no site do Vaticano, você tem em português, em espanhol, em italiano, nas línguas que vocês quiserem. Vamos a usar estes meios, este meio, digamos, online. Espero que vocês possam acessar vou colocar agora para vocês assistirem. Vou acompanhar esse momento e vou compartilhar esta aula a partir desse documento. Então, nós queremos acolher tudo através desse estudo da Patris Corde, com coração de pai. Interessante pensar esse documento que foi por ocasião de 150 aniversário da Declaração de São José como padroeiro da Igreja Universal. Essa é a perspectiva, esse é o convite, e nós precisamos entender que o nome do documento, são as primeiras palavras do próprio documento, ele começa assim, com coração de pai. Assim São José amou Jesus, que foi designado nos 4 evangelhos como filho de José. Os 2 evangelistas que puseram em relevo a sua figura foi Mateus e Lucas. Eu gosto muito de Bíblia, então algumas características que eu vou falar agora nesses 45 minutos ou 50 minutos, depois vou deixar um espaço para perguntas. Vai ser mais bíblico, claro que vou apresentar o documento que uma riqueza muito grande. Francisco nos coloca a figura de José como pai, com coração de pai. E os dos evangelhos que nos falam de José é sobretudo Mateus e Lucas, que nos faz entender qual é o significado dessa paternidade. Nós conhecemos São José, sabemos que era um humilde carpinteiro, desposado com Maria, um homem justo, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus, e se trata de entender e de nos aproximar desta figura. Eu acho interessante como o Papa Francisco tem nos recuperado a figura dos santos, homens e mulheres a pé, podemos dizer, homens e mulheres que, como cada um de nós, são significativos para a busca não só da santidade, mas de sermos testemunha daquilo que Deus faz conosco. Então, Papa Francisco nos recupera
documento, nós vimos todo o documento sobre a santidade, sobre a alegria de ser santos. E aí nos coloca esse ano a uma figura concreta como é São José. Meio de carpinteiro, desposado com Maria, um homem justo, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus, manifestada na lei, ele é obediente, nós vamos ver, ele, acredito que Deus fala mais que com Maria, Deus se encontra através dos anjos 4, através de 4 sonhos com José. É interessante essa figura. E nós vemos a esse José que depois de uma longa viagem cansativa de Nazaré a Belém, ele vê nascer o Messias num estábulo, por não haver lugar para ele. São os textos que nós encontramos José. Foi testemunha da adoração dos pastores, dos magos, que representam todo o povo de Israel, os pagãos. Esses são os momentos em que José está presente, né? E aí uma coisa importante, ele teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus, a quem deu um nome revelado pelo anjo. Acho interessante o dar um nome. Dar um nome, podemos dizer que desde as primeiras páginas da criação, dar um nome é tomar posse, é criar uma relação. Se quando Deus dá um nome, o homem dá um nome às coisas, é porque a gente estabelece uma relação, e isso que nós estabelecemos, as pessoas, as coisas, os objetos, os animais, estabelecem uma relação com a gente. Então, entre os povos antigos, dar um nome a uma pessoa, uma coisa, significava conseguir um título de pertença, como fez Adão, ao nomear no Gênesis, nos encontramos, na narração do Gênesis, capítulo 2, versículos 19 ao 20. Vou deixar perguntas no final, se depois vocês têm. Bom, temos José no templo, 40 dias depois do nascimento de José. Ele, juntamente com a mãe, oferece o menino ao Senhor. Houve a profecia de Simeão a respeito de Jesus e de Maria. Também nós temos defendendo Jesus de Herodes, ele reside como forasteiro no Egito. Nós vemos também José regressando à pátria, buscando lá na periferia da Galileia. Acho bonito pensar a José como a figura do cristão que não, talvez às vezes muitos de nós não estamos nos centros de poder, nos centros de decisões. José estava na periferia da periferia, e lá ele vai ter sua missão. Lá na Galileia, onde se dizia não sairá nenhum profeta, nenhuma coisa boa ia vir de lá. Se diz, que pode vir de lá, de Nazaré, da Galileia? Nós temos que foi precisamente durante uma peregrinação a Jerusalém que perderam Jesus. Aí nós temos José e Maria também angustiados, andando à procura. O que vocês estão vendo são palavras do documento. É decir, na primeira parte, na introdução, nós vemos que nos apresenta onde nós vemos biblicamente e descobrimos a José como nos é apresentado a cada um de nós. Nós sabemos que depois de Maria, a mãe de Deus, nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício como José, seu esposo. Diz o Papa Francisco: meus antecessores aprofundaram essa mensagem contida nos poucos dados transmitidos pelos evangelhos, para realçar ainda mais o seu papel central na história da salvação. E aqui é um pouco o sentido deste documento. O Beato Pio IX declarou padroeiro da Igreja Católica. Pio XII o apresentou como padroeiro dos trabalhadores, dos operários. São João Paulo II como guardião do Redentor. E aconselho ler um documento do Papa João Paulo II, São João Paulo II, que é excelente, sobre a figura de José, que nós temos como guardião, ou se chama assim precisamente, guardião do Redentor. Custos, o homem que cuidou do Redentor. E o povo invoca como padroeiro da boa morte.
Aí nós temos aí o Papa Francisco lembrando um pouco o sentido de tudo isso. E agora nos apresenta esta figura. Ao completar-se os 150 anos, o Papa Francisco nos dá esse ano especial para nos apresentar José. E veja como estamos aí tão preocupados, e o Papa Francisco disse assim, tal desejo foi crescendo ao longo destes meses de pandemia. Eu acho bonito documentos do Papa Francisco, se vocês leem, e eu incentivo a lê-los, são agradáveis, são orantes, são teológicos, nos levam, eles aprofundam aos pouquinhos, mas nos levam a dialogar com o texto. E veja como ele coloca a própria realidade que estamos vivendo. Esse tal desejo foi crescendo ao longo destes meses da pandemia, em que podemos experimentar, no meio da crise que nos afeta, que as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas. Olha que profundo. Nos lembra o Papa que muitas dessas pessoas não aparecem nas manchetes dos jornais, das revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos de nossa história. Médicos, enfermeiras, enfermeiros, trabalhadores do supermercado, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, policiais, voluntários, sacerdotes, religiosos e muitos mais, outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. E aí, que importante é pensar aí a figura, como se nos apresenta esta figura de um José que nós vamos ver silencioso, escondido, que não fala muito, mas que é fundamental para o projeto de Deus, projeto de salvação. Quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência, infundem esperança, tendo a peito não semear pânico, mas corresponsabilidade. Quantos pais, mães, avós e avós, professores mostram às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos. Pois todos podemos encontrar em São José o homem que passa desapercebido. O homem da presença cotidiana, discreta, escondida. Um intercessor, um amparo, uma guia nos momentos de dificuldade. Aqui, acho importante essa importância que dá Francisco, Papa, a essas pessoas. Às vezes nós mesmos temos a tentação, nós que muitos de vocês talvez são lideranças, ou às vezes achamos que o mais importante é ter um título. É padre, é diácono, é bispo, é coordenador. E às vezes nós mesmos nos sentimos desprezados quando somos um cristão, um batizado. Somos nessas a simplicidade de viver e nos encontrar no mais básico, sermos filhos de Deus. Essas pessoas comuns. Não é ruim ser uma pessoa comum. Ao contrário, ser uma pessoa extraordinária vai ser uma em mil. Agora, quanto mais extraordinário é ser extraordinário no ordinário de todo dia. Como São José nos lembra que todos aqueles que estão aparentemente escondidos, em segundo plano, têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. E aí o Papa diz a todos vocês, a todos eles, dirige uma palavra de reconhecimento e de gratidão. Então, é um momento para nós também temos que valorizar a todos. Nós podemos ser coordenadores, catequistas, mas não desprezemos o homem simples, a mulher que está ao lado e que talvez não é a catequista, talvez é analfabeta, o homem que está na porta da igreja pedindo. A simplicidade talvez vão significar muito mais no projeto de Deus. Eles têm um lugar especial. A todos eles, a todos nós, dirige uma palavra de reconhecimento e gratidão. Não está
em estar nas redes sociais nos grandes momentos. Então, aí nós vamos aí, o Papa vai entrar como vai colocar a grandeza de José na simplicidade. E aí nós temos o documento que eu quero que nós entendamos. Ele vai ter 7 momentos. Não sei se vamos chegar a ver, e eu vou acompanhar no tempo. Nós temos são 7 momentos do documento. Olha, 7, podemos dizer assim, rostos de José. Pai amado, pai na ternura, vocês estão vendo isso, pai na obediência, pai no acolhimento, pai com coragem criativa, pai trabalhador, pai na sombra, com coração de pai. Digamos assim, o nome, por isso dá esses 7 rostos de José como pai. Nós podemos, até na hora de apresentar e pensar a aula, eu estava pensando, digo, não, eu poderia pegar as ladainhas de São José e ver como elas, nós temos quase 40, 50 formas de José ser chamado. Ou eu olhava alguns discursos do Papa Francisco nestes últimos 8 anos de papado, e ele, ao longo de cada ano, ele deu um rosto: José o sonhador, José o homem da paternidade, José o homem do silêncio. Eu estava olhando ao longo José o homem que cuida, José o homem do cotidiano. São imagens que o próprio Papa Francisco tem apresentado assim, nas homilias do dia 19 de março, que é dia de São José. Eu estive dando uma olhada, eu acho uma riqueza muito importante. E acho importante nós aprofundar esses diferentes rostos. Às vezes nós, São José, mas isso vai enriquecendo essa diversidade, essa, podemos dizer, multifaceta, várias rostos, faces de José. Então, entrando no documento, nessas 3, vamos aí rapidinho apresentando, quero que nós cheguemos às perguntas. A grandeza de José consiste no fato de ter sido esposo de Maria, o pai de Jesus. Como tal, afirma São João Crisóstomo, colocou-se inteiramente ao serviço do seu plano salvífico. São Paulo VI faz notar que a paternidade de José se exprimiu concretamente em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação e a toda a missão redentora. Podemos dizer, ele usou sua autoridade legal, ele tinha na Sagrada Família, para quê? Ele podia usá-la como eu sou o pai. Ele usou para fazer dela um dom total de si mesmo, da sua vida, do seu trabalho. Podemos dizer, ele se esqueceu de si para colocar ele dentro do projeto de Deus, dentro do grande projeto de salvação. Colocou todas as suas capacidades no amor colocado ao serviço do Messias nascido na sua casa. Por este seu papel na história da salvação, São José é um pai que foi sempre amado pelo povo cristão, porque uma santidade, um homem bom, podemos dizer, um homem justo. Aí, bom, o Papa vem trazer um pouco, lembra um pouco toda a espiritualidade, os nomes. Eu acredito que, tenho certeza que dos alunos que estão participando, do que vocês estão olhando nesse momento, quantos José tem aí? Tenho certeza que nós temos um José aí. E eu espero que você diga, estou aqui, me chamo José. E se não é José, é Josefa. Mas temos, com certeza vai ter. E você aí até pode brincar aí no chat dizendo, eu sou José. Eu sou José. Porque nós temos, na história da humanidade, nomes em Brasil,
no mundo todo, José foi muito, inspirou nomes, histórias, representações, espiritualidade. Muitos santos e santas foram devotos de São José, como Santa Teresa de Ávila, que o adotou como advogado, como intercessor. Se recomendou a São José, animou a sua própria experiência. A santa persuadia os outros a serem igualmente devotos dele. E nós temos muitos santos e santas. Eu estava olhando também, preparando a aula, Bento XVI, um grande devoto de São José. Em todo manual de orações, há sempre alguma oração a São José. São-lhe dirigidas invocações, especialmente todas quarta-feira, e de forma particular durante o mês de março inteiro, tradicionalmente dedicado a ele. Aqui vou trazer, e o documento traz, uma coisa que pode confundir alguns de vocês. Nós temos outro José na Bíblia. Temos muitos José, mas o José, aquele que foi vendido ao Egito. E aí o Papa Francisco vem trazer essa lembrança. Que assim como José cuidou do povo de Deus, que estava passando fome, que teve que acolher lá no Egito, podemos dizer que este José vem cumprir também sua missão no tempo de Jesus, é decir, no Antigo e no Novo Testamento. Nós estamos aqui, este José nos vai ajudar a passar ao Novo Testamento. Diz o Papa Francisco, a confiança do povo em São José está contida na expressão et ad Joseph, que faz referência ao período de carestia no Egito. Estamos falando 1.800 anos, 1.200 anos antes de Cristo. Que faz referência ao período de carestia no Egito, quando o povo pedia pão ao faraó. E ele respondia, ide ter com José, fazei o que ele vos disser. Tratava-se de José, filho de Jacó, que acabou vendido vítima da inveja de seus irmãos. Posteriormente, segundo a narração bíblica, se tornou vice-rei do Egito. Pois essa expressão, ide a São José. São José ia servir este José enquanto descendente de Davi, de cuja raiz devia nascer Jesus, segundo a promessa. E nós temos a este São José, ao nosso José, ao pai de Jesus, ao esposo de Maria, que é como a dobradiça que une o Antigo e o Novo Testamento. Quando a gente olha para José, nós estamos vendo um patriarca, um profeta, um homem de Deus, um buscador. Se ele não buscasse ao Messias, se ele não esperasse o Salvador, talvez ele teria sido rígido com a lei e teria rejeitado Maria. Mas ele descobriu que nele estava, podemos dizer, ajudar junto com Maria a abrir as portas, ser a dobradiça que une o Antigo para entrar no Novo Testamento. José, junto com Maria, podemos dizer, nos ajuda a entrar nesse momento. E aí ele se apresenta como um pai, aí, um segundo elemento, pai na ternura. Pai na ternura. Dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Como o Senhor fez com Israel. Podemos dizer, Deus também viu a Israel crescer. Assim ele ensinou Jesus a andar. Segurando-o pela mão, era para ele como o pai que levanta o filho contra seu rosto. Se inclinava para ele a fim de lhe dar de comer. Jesus viu a ternura de Deus em José. Olha que importante a figura de um pai. Eu sempre penso que, já imaginou se José fosse um homem medroso, um homem que colocasse preconceitos, não sai aqui, não faz isto, não, José foi um homem que educou, que pegou da mão, deu carinho
apresentou Jesus ao mundo, digamos, o acolheu em sua casa. Como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece do que o teme. Isso José escutou, viu, e com certeza José ouviu muitas vezes ressoar na sinagoga durante a oração dos Salmos, que o Deus de Israel é um Deus da ternura. Assim aprendeu José a ser e a viver essa ternura de Deus. E por isso que a gente pode ver como a história da salvação se realiza nessa esperança, para além do que se podia esperar, através das nossas fraquezas. E aqui, uma coisa interessante que nos traz o Papa Francisco, de nos falar de ternura, fraqueza, compaixão, e a ternura, às vezes, nós vemos como se fosse uma fraqueza. É dizer, às vezes os homens, as mulheres, não querem mostrar ternura porque acham que isso alguém pode se aproveitar de nós. Não, ser bonzinho demais não é bom. Como que não é bom? Ser bonzinho demais nunca é demais. Nunca é demais. Veja, disse o Papa, muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa porta boa, com a nossa parte boa e vitoriosa, quando, na verdade, a maior parte dos seus desígnios se cumpre através e apesar da nossa fraqueza. Isso jamais podemos esquecer. Isto permite a São Paulo dizer, para que não me enchesse de orgulho, foi-me dado na espinha, na carne, um anjo de Satanás, para me ferir, a fim de que não me orgulhasse. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele respondeu-me, basta-te a minha graça, porque a força se manifesta na fraqueza. Eu tenho meus cachorros que estão se brigando. Espero que se acalmem. Desculpe aí os alunos com aula online em casa. Basta-te a minha fraqueza, porque a força se manifesta na fraqueza. Nós precisamos entender isto. Esta é a perspectiva de Deus. Deus não escolheu José porque era maravilhoso, porque era esperto, porque era forte. Não. Devemos aprender a aceitar com profunda ternura nossa fraqueza e aceitar a fraqueza dos outros. E aí Papa nos faz olhar com a misericórdia, vivemos o Domingo da Misericórdia, pouco, e como um maligno também nos faz olhar a nossa fragilidade com juízo negativo, ao passo que o Espírito nos traz ela à luz com ternura. A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. E aqui um pouco a gente pode dizer, e nisto, aí está José. José não é o homem que condenou Maria, foi o homem da ternura. José poderia ter colocado o dedo em riste, julgando-a, mas não. Ele viveu esse momento como grande, podemos dizer assim, um grande momento de deixar Deus ser Deus na vida dele. Muitas vezes o dedo em riste, disse o Papa, e o juízo que fazemos a respeito dos outros são sinal da incapacidade de acolher dentro de nós mesmos nossa própria fraqueza, a nossa fragilidade. Preste atenção a esta frase. Só a ternura nos salvará da obra do acusador. Então, que importante que não percamos a ternura diante desse mundo. E aí nos apresenta José como o grande homem da ternura, da compaixão. A vontade de Deus, a sua história, seu projeto passam através da angústia de José, da dificuldade de José. Assim ele nos ensina a ter fé, que ter fé em Deus inclui também acreditar que ele pode intervir, incluso através de nossos medos, das nossas fragilidades, da nossa fraqueza.
Nos ensina que no meio das tempestades da vida, não devemos temer a deixar Deus tomar o timão da nossa barca. Não podemos querer controlar tudo, mas devemos deixar Deus ser Deus na vida da gente. Terceiro elemento, e estamos aí, estou com meia hora, aí isto vai ser mais rápido. Pai na obediência. Nós vivemos um mundo que quer afirmar que a vezes obedecer não é bom, pois obedecer é o que nos salva. Obedecer é saber ouvir a vontade de Deus. E isto é importante. O terceiro elemento, esse pai na obediência, nos apresenta como a esse José que não questionou. Ouviu o anjo e ele respondeu. Veja, isso o Papa nos vai apresentar em diversos momentos na reflexão que ele faz. De forma análoga a quanto fez Deus com Maria, também lhe manifesta o plano de salvação a José. Eu acho bonito, desculpe falar da Natividade, mas na Igreja da Natividade do Senhor, o pintor, em uma das imagens da Natividade, na Anunciação, apresentou como que a Anunciação é a Maria e a José. José também, no momento do sonho, não temas receber em tua casa, Maria. E ele, quando acordou, ele fez conforme o anjo tinha dito. A obediência é fundamental. Não temas receber Maria, tua esposa, pois ela conceberá. E isso é obra do Espírito Santo. E aí a imagem que está na Natividade é o próprio Espírito Santo, e a luz do Espírito Santo vai a Maria e vai a José. E são dois momentos importantes. Às vezes nós destacamos só Maria, mas o momento do sonho de José é fundamental. A atitude de José, acolhê-lo na casa, despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo. Com a obediência, superou seu drama e salvou Maria. Que importante muitas vezes é obedecer. Também vai salvar quando, no outro sonho, se levanta, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. José não hesitou em obedecer. Nós estamos numa cultura que dificilmente queremos obedecer. Isso já está nas primeiras páginas do Gênesis, não queremos obedecer. É só dizer, não pode comer dessa árvore, que a gente quer comer do fruto dessa árvore. Bom, pai obediente, digamos, acredito que isso é importante e nós devemos aprender a viver essa obediência. E aí nós trazemos a obediência de muitos, a obediência de Maria, a obediência de Jeremias, a obediência de Abraão. Digamos, Abraão obedeceu a Deus, por isso saiu de sua terra. E os profetas viveram seu profetismo, sua vocação, respondendo ao chamado, respondendo e obedecendo. E eu acredito que nós precisamos entender que é importante que nós recuperemos a obediência em nossas vidas. Estou olhando agora, tá certo? Vamos lá. 4. Pai no acolhimento. José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Confia nas palavras do anjo. A nobreza do seu coração faz subordinar a caridade aquilo que aprendera com a lei. Hoje, neste mundo onde é patente a violência, muitas vezes psicológica, verbal, física, contra a mulher, José apresenta-se como figura de homem respeitoso. Com certeza, hoje, que importante que é colocar José como exemplo de homem que se subordinou, acolheu, não julgou. Figura de homem que delicado, mesmo não dispõe de todas as informações, se decide pela honra, pela dignidade, pela vida de Maria. E na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus o ajudou a escolher, iluminando seu discernimento. E aqui, um pouco, o Papa, como gosta de fazer muitos documentos, ele coloca a vida próxima. Na nossa vida, muitas vezes sucedem coisas cujo significado não entendemos. Nossa primeira reação, desilusão, revolta. Diversamente, José deixa de lado seu raciocínio para dar o lugar ao que sucede
por mais misterioso que possa parecer a seus olhos. E aí nos traz essa dimensão importante de responder. Se não nos reconciliarmos com a nossa história, não conseguiremos dar nem mais um passo, porque ficaremos sempre refém de nossas expectativas, desilusões, preconceitos e ideias preconcebidas que nós temos. Comentando o documento, mas nós precisamos entender esse acolher. Muitas vezes, acolher na igreja, acolher na pastoral, acolher no mundo, é acolher as nossas regras. Não, é acolhendo assim a pessoa como é, assim como Deus nos acolhe. A vida espiritual que José nos mostra não é um caminho que explica, mas um caminho que acolhe. Só vou, quando eu entenda, eu vou acolher. Não, ele acolhe para depois entender. Só a partir deste acolhimento, desta reconciliação, é possível intuir também uma história mais excelsa, um significado mais profundo. Aí o Papa lembra as palavras de Jó. Parece ecoar essas palavras. Quando desafiado pela esposa a rebelar-se contra todo o mal, ele disse, se recebemos os bens da mão de Deus, não aceitaremos também os males? É a visão de Deus. Nesses dias estamos ouvindo na liturgia o diálogo de Jesus e Nicodemos. Se vocês não são capazes de subir, de ver as coisas do alto, nós a gente não entenderemos se ficamos nas coisas da terra, porque só enxergamos as coisas da terra. E aí José não é um homem resignado passivamente. O seu protagonismo é corajoso, é forte. O acolhimento é um modo pelo qual se manifesta na nossa vida o dom da fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Só os fortes sabem acolher, sabem aceitar o outro na sua realidade, sem querer mudá-lo. Muitas vezes nós queremos mudar o outro, mas é o outro que tem que nos mudar. É o outro que temos que acolher e talvez venha nos mostrar o caminho de salvação. Se José tivesse querido mudar Maria, ele não teria acolhido a salvação trazida em Maria, em Jesus Cristo. Então, acredito que isto é importante. Veja aí o documento, diz, acolher a vida desta maneira nos introduz num significado oculto. A vida de cada um de nós pode recomeçar miraculosamente se encontrarmos a coragem de viver segundo aquilo que nos indica o Evangelho. E não importa se tudo parecer ter tomado já a direção errada, se algumas coisas são irreversíveis, Deus pode fazer brotar flores no meio das rochas. O Papa gosta dessas imagens muito significativas. Bom, o acolhimento de José nos convida a receber os outros sem exclusões, tal como são, reservando uma predileção especial pelos mais frágeis, porque Deus escolhe o que é frágil. É pai dos órfãos, defensor da viúva, e manda amar o forasteiro. Então, posso imaginar ter sido do procedimento de José que Jesus tirou inspiração para a parábola do filho pródigo e do pai misericordioso. Com certeza, essa história, claro que Jesus aprendeu com José, aprendendo assim como é Deus. Interessante esta dimensão, isto é próprio do Papa Francisco, um pai com coragem criativa. A criatividade faz parte da espiritualidade quando deixamos que o Espírito Santo entre na vida da gente, na vida de cada um. Se a primeira etapa de toda a verdadeira cura interior é acolher a própria história, ou seja, dar espaço a Deus em nossa vida, aqui a coragem criativa, isto é fundamental. Esta vem de cima, sobretudo, quando se encontram dificuldades. É necessário se virar. Com efeito, perante uma dificuldade, pode-se estacar, abandonar o campo ou tentar vencer de algum modo. Pois imagina quando José não encontrou um lugar onde nascer Jesus. Ele se virou, pegou um lugar para o nascimento.
um lugar que talvez ninguém de nós teria escolhido. A criatividade para se virar no Egito, né? Para sobreviver, para defender Jesus. Né? Frequentemente, ao ler os evangelhos da infância, nos apetece perguntar por que motivo Deus não interveio de forma direta, clara. Porque Deus intervém por meio de acontecimentos e pessoas. E José, o homem, por meio de quem Deus cuida dos primórdios da história da redenção. É o verdadeiro milagre pelo qual Deus salva o menino e sua mãe. É José. Não precisa de ter intervindo. José está fazendo o papel, seu papel, com criatividade. O céu intervém confiando na coragem criativa deste homem, que tendo chegado a Belém, não encontrando alojamento onde Maria possa dar à luz, arranja um estábulo, prepara-o de modo a tornar-se o lugar mais acolhedor possível para o Filho de Deus que vem ao mundo. E aí, bom, face ao perigo iminente de Herodes, também o protege, levando-o ao Egito. Então, nós precisamos entender como é necessário reagir diante da violência, da agressividade, da injustiça. Né? Às vezes também a nossa vida parece à mercê dos poderes dos mais fortes. Mas o Evangelho nos diz que Deus consegue sempre salvar aquilo que conta, desde que usemos a mesma coragem criativa do carpinteiro de Nazaré, o qual sabe transformar um problema numa oportunidade, antepondo sempre sua confiança na providência. Quando ele foi dormir aquele dia, aí lembro, não sei, quando soube que Maria estava grávida, ele o colocou, ele foi dormir com Deus. Por isso Deus saiu ao encontro e ele soube abrir-se criativamente ao Espírito. O Espírito leva onde a gente não imagina, que nos transforma. É uma criatividade que nos leva a defender a vida. É a criatividade que defende o paralítico quando descem do teto. É a criatividade das mulheres. Estou lembrando no Êxodo, quando deram um jeito para salvar aqueles que estavam, as crianças, que o faraó tentava matar, pois as parteiras chegavam antes, as judeas, as israelitas, já pariram quando já chegamos. Então, eles tentavam salvar e proteger a vida. Bom, essa coragem criativa é fundamental na compreensão do mundo de hoje. Hoje o mundo nos leva a ser criativos. O mundo nos leva a que, com coragem criativa, nós defendamos a vida, anunciemos o Evangelho. Nós estamos, não sei quantos alunos, depois nós vamos ver, confirmar, mas a gente não imaginava que uma escola de teologia poderia se transformar, não sei, através online e ter uma resposta de você aí. E a gente tem que se virar, e a gente tem que aprender, e a gente tem que aprofundar. É a coragem criativa que nos transforma. Para defender quem? Os pobres, o projeto de Deus, Jesus Cristo. Sexto, não vou falar muito, é um pai trabalhador. É um que caracteriza São José. Isso, temos o maio, São José operário. Isso nem quer dizer que como Jesus aprendeu com José a trabalhar, a se virar com as mãos. Quando Jesus conta as parábolas, ele viu José trabalhar com as mãos, trabalhar a madeira, a trabalhar no dia a dia, se virar para trazer o pão de cada dia. Era carpinteiro, ele sim, sustentou sua família com isso. E Jesus aprendeu o valor, a dignidade, a alegria do que é comer o pão do próprio trabalho. Hoje, claro, é fundamental entender isto e valorizar o trabalho. O trabalho, os trabalhadores, toda a questão social, o desemprego hoje muitas vezes atinge níveis impressionantes. E, sobretudo, neste momento de pandemia, é um grande desafio. E nós, como cristãos, não podemos lavar-nos as mãos. Se não temos a sensibilidade de José, temos que saber valorizar o camelô, o homem que está se virando em sua casa para
vender marmitas, aquele que entrega à nossa casa o alimento, aquele que cada um é um médico, cada profissão é fundamental e o trabalho deve ser valorizado em todos os níveis. E acho que é um santo que é patrono e é exemplo. Não vou falar muito do pai trabalhador, porque bom, vocês podem lê-lo no documento. Termino com a última parte importante. Hoje, desculpe aí falar, eu sei que, eu espero que nenhum de vocês ande continuando, mas eu sei que uns caem na tentação do BBB, todos querem ser Big Brother, querem ter a fama espontânea. Eu sei que não, essa porcaria não, mas quantos querem se destacar, querem ter like, querem ter curtidores e querem ter... Pois José foi pai na sombra. Pai na sombra. Na igreja, não precisa você ser, não sei, se destacar. Pode ser que você que não se destaque seja muito mais importante que aquele que talvez está se destacando todo dia, todo final de semana. José nos ensina a ser pai na sombra. O escritor polaco Jan Dobrzyński, no seu livro A Sombra do Pai, narrou a vida de São José em forma de romance, com a sugestiva imagem da sombra, e apresenta a figura de José, que é, para Jesus, a sombra na terra do Pai Celeste. O guarda, o protege, segue seus passos, sem nunca se afastar dele. Lembra o que Moisés dizia a Israel: neste deserto vistes o Senhor vosso Deus conduzir-vos, como um pai conduz o seu filho, durante toda a caminhada que fizeste até chegar a este lugar. Assim, José exerceu a paternidade durante toda a vida. Não se nasce pai, se torna tal. E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assuma a responsabilidade pela vida de outro, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito. Leia 1000 vezes essa frase. E serve para os pais, serve para o padre, serve para um catequista, serve para um ministro, serve para quem cuida dos outros. Não se nasce pai, não se nasce mãe. Se torna tal. E não se torna tal apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Cuidar, assumir a responsabilidade pelo outro. Que poderia estender-me uma hora mais, a homilia a primeira homilia do Papa Francisco foi 19 de março. Ele falou do guardião, de José como guardião, aquele que cuidou dos outros. E na sombra. Na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria igreja de hoje precisa de pais. A própria igreja de hoje continua atual, a advertência dirigida por São Paulo aos Coríntios. Ainda que tivesse 10.000 pedagogos em Cristo, não teríeis muitos pais. Cada sacerdote ou bispo deveria poder acrescentar como o apóstolo: fui eu que vos gerei em Cristo Jesus, pelo Evangelho. E aos Gálatas diz: meus filhos, por quem sinto outra vez dores de parto, até Cristo se forme em vós. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida. Isto no silêncio, na sombra, no acompanhamento. Significa não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opção, de liberdade, de partir. É fazê-lo filho. Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a José, ao lado do apelido de pai, colocou também o de castíssimo. Não se trata de uma indicação meramente afetiva. Muitas vezes nós pensamos que a castidade é uma questão de sexualidade, não. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Eu não tomo posse, não, nem deixo que isso tome posse de mim. A castidade tem a ver com ser dono. Um amor só é verdadeiramente tal quando é casto,
faz livre, nos segura, nos prende, nos subjuga, torna livre. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso, prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com amor casto, deixando-o livre, inclusive de errar e de opor-se a ele. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade. E José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca se colocou a si mesmo no centro. Se soube descentralizar, colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. E aqui, como começávamos no início, a fidelidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo, dom de si, se entregou, se doou. Naquele homem nunca se nota frustração, mas apenas confiança, entrega, obediência. O seu silêncio persistente não inclui lamentações, oi, tadinho de mim, mas sempre gestos concretos de confiança. O mundo precisa de paz. Nós tivemos estes dias, esqueci o nome, desculpem, da criança, de um pequenino pai, padrasto, criança morta, porque o mundo hoje tem uma ideia errada de cuidar dos outros, é triste, rejeita os dominadores, isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o próprio vazio, rejeita aqueles que confundem autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição, amor com violência. Eu te amo, por isso eu agrido, porque estou te ensinando. É triste. Então, toda a verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. E aí, um pouco mesmo no sacerdócio, na vida consagrada, na vida matrimonial, nós chegamos à maturidade quando entendemos a lógica do sacrifício. Na beleza, na alegria do amor. E com certeza viver essa paternidade, que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos, sempre abrindo liberdade. Bom, estamos concluindo. Só queria ver um pouco, dizer, aprendamos, aproveitemos José, aprofundemos nossa fé. Antes de entrar às perguntas, talvez a oração bonita que com certeza já todos estão rezando. Eu quero rezá-la com vocês. Vamos a 5 minutos, mas vamos deixar uns 10 minutos de pergunta. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho. Em vós, Maria depositou sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos paz também para nós, guiai-nos no caminho da vida, alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo. Amém. Bom, espero que, deixa ver aqui, espero que vocês, a enrolação, tenham desistido dessa caminhada e acolhemos e sim, isso com a santidade. Se faz assim. Teremos aulas de Cristologia, o início com Cristo, quem seremos, somos,
como devemos ser, estamos chamados. Concluir temperas y esperemos que medo, no precisamos Eu acho que está havendo um problema de som com o Padre Andrés. Talvez na geração dele, ele está na casa dele, talvez a internet tenha balançado alguma coisa assim, e nós não estamos conseguindo entender mais o que ele fala. Eu acredito que a apresentação foi muito boa, foi muito enriquecedora, e essa primeira aula veio mostrar a que veio a escola, mostrar certas realidades que ainda poucos ainda conhecem, né? E essa realidade é uma realidade que vem dos próprios documentos da igreja, da história da igreja, da doutrina da igreja. Então, eu estou vendo aqui nos comentários, tem muitos Josés assistindo, participando, tem muita gente que é filho de José, tem gente que a mãe chamava Josefa, então é muito enriquecedor. José realmente é um nome que continua na história, 2000 anos, e ainda traz essa mensagem. E nós gostamos, eu pelo menos me admirei, eu tenho documento, mas como todo bom católico, a gente recebe o documento, mas não faz aquela análise, aquele estudo de imediato. Sempre falta, parece, um incentivo para estudar esse documento. E os documentos da igreja, eles vêm exatamente nessa linha, para aclarar, para trazer uma mensagem de forma real, de forma atual, de forma que a gente possa aproveitar toda a nossa caminhada de fé e colocar isso em prática no mundo de hoje. Muito bonita aquele detalhe que o Padre Andrés colocou sobre o fato de ser pai. Pai não é só aquele que gera a vida. Pai é aquele que cuida, aquele que se preocupa, aquele que se doa para a vida do seu filho. Eu acho que nós precisamos ouvir isso. Eu sou pai, o Eduardo é pai, aliás, tem muitos pais e mães aqui presentes, e nós precisamos, de vez em quando, parar e refletir qual o nosso compromisso, a nossa situação, até dentro da nossa própria família, e também com os outros que estão ao nosso lado. Diácono Eduardo, você quer comentar alguma coisa, enquanto o Padre Andrés não volta? Sim, acho que a gente pode considerar. Voltou, Padre Andrés. Voltou. Oba! A internet está terrível hoje. Mas deu para assistir tudo? Foi no final que caiu? Só no finalzinho, Padre. Finalzinho. Tá bom. Eu acho que é perdoável, porque o principal o senhor passou, a mensagem maior o senhor passou. Eu estava vendo só o telão, não sei, você estava vendo minha cara toda assustada. Tá certo. O nome do documento é Patris Corde. Patris Corde. A gente vai encaminhá-lo para todos os alunos, Rita? Perfeito. Todos os inscritos vão receber tanto a apresentação, que o senhor colocou, aquele resumo, como também o documento original lá da igreja sobre São José. Continua, Padre. Não, só queria ver se tivesse alguma pergunta, não sei, eu sei que os comentários ficaram todos caladinhos, todos... O que se sabe da história pregressa de José, antes de Maria, né? Nós temos muitas tradições, a gente pode acompanhar muitas histórias, narrações, textos apócrifos, onde nos fala, digamos, José como, podemos dizer assim, um judeu, né, do povo, um homem simples, que estava prometido a Maria, um trabalhador, não, digamos, a gente não tem que ver nada extraordinário em José, ao contrário, precisamente, ele é um homem ordinário,
um homem, e ordinário não é xingamento, um homem comum, um homem a pé, um homem como qualquer que encontramos num ponto de ônibus, no metrô, é José, esse é o José. Então, pode ser a história de qualquer, é dizer, a gente às vezes essa história não temos um detalhe, qual era o pai, a mãe, nós não temos esses dados, não temos, nós não temos, digamos, temos alguns detalhes, José, filho, na genealogia a gente pode ver algumas coisas, né? Helena pergunta por que só agora se homenageia José. Não é, a ver, não é só agora, sempre se homenageou José, né? Não dá para todo ano ser o ano de São José. Como digo, há 150 anos se colocou como padroeiro da igreja. O Papa Francisco teve documento, Paulo VI teve um documento sobre José, São João Paulo II fez um documento, gastos, esqueci o nome do documento de João Paulo II, mas muito bom documento, eu acho que anotei em algum lugar, mas José nunca foi esquecido, na história da igreja. Eu queria saber como foi a morte de José, como Maria e Jesus se mantiveram após a ida de José para a glória. Olha, se fala que tem alguns textos apócrifos que falam da dormição de José, assim como teve a dormição de Maria. Eu, pessoalmente, eu vou deixá-lo para o Diácono Franco pensar o que é a morte, o que é depois da morte, mas eu acredito muito na morte como dormição, digamos, aquele que está em paz com Deus, digamos assim, podemos dizer que a gente vai fechar os olhos e ao abri-los, estaremos na presença da vida, do Deus, que conseguiremos ir ao caminho de Deus. Acredito que a morte não é um fim, é um dormir e abrir os olhos a outra realidade, e continuaremos. Então, José se disse que a dormição de José, a morte de José teria sido assim, em paz, né? Dormiu e acordou, digamos, junto com Deus, né? E não precisamos mais de fé também. É o único momento em que a fé não tem mais sentido, porque estaremos diante da grandeza, né, de Deus, e aí diante de Deus vamos contemplar, vamos amar, vamos sentir toda a sua generosidade, seu amor intenso, e diante disso não precisamos de palavras, não precisamos de fé. A fé deixa de existir, né? Como diz Paulo lá na carta aos Coríntios, né? Ivone está perguntando qual é o lugar de São José na Bíblia. No documento ele nos apresenta na introdução, nos falando de alguns textos. Eu fiz na introdução falando alguns textos de Mateus e Lucas, que nos apresenta de alguns momentos onde José esteve presente apresentando Jesus, porque Jesus é o protagonista. José é aquele que vai abrir a porta para que Jesus entre. Então, Fábio, obrigado. Redemptoris Custo, de João Paulo II. Obrigado, Fábio José Bortoni. Foi um bom aluno da Escola de Teologia e um grande teólogo. Obrigado, Fábio. Esse mesmo documento me veio branco nesse momento. Que lugar? Que outra pergunta? Mais ou menos foram... que outra pergunta? Por que Deus se manifesta para José somente em sonhos? Olha, deveríamos fazer uma aula de gêneros literários. Há muitas formas como Deus tem de se comunicar. O sonho é uma forma. O sonho, uma grande forma que os profetas vão usar muitos sonhos, profetas, o apocalíptica. É um gênero literário onde fala muitas vezes para que Deus entre em comunicação, fala através de sonhos. E que ainda é um grande mistério até hoje, né? Sim. Os sonhos são um grande mistério. Mas é interessante, eu sempre digo que
eu não sou um homem de sonhos, mas é um homem que eu durmo. Se você me manda dormir agora, eu vou dormir. A ver, tem gente que não dorme porque a gente vai com tanta coisa carregada na cabeça que não consegue descansar. Acredito que José, o único que levou para quando foi dormir, foi dizer: Deus, me ilumina esse momento. E Deus veio ao encontro. Quando o sonho ajuda, é decir, Deus ilumina o sonho psicologicamente. Eu fiz um curso sobre salmos e os sonhos na Bíblia. E é interessante pensar como o sonho é a oportunidade onde uma janelinha se abre na cabeça da gente para Deus. É um momento que a gente está caladinho. O resto do dia a gente está cheio de barulhos. E então o sonho é a oportunidade que Deus tem para falar com a gente. Então, não sei se não vai responder, mas é uma das respostas que a gente pode encontrar, não? Dom Jorge? Dom Jorge, está ali, Dom Jorge. Dom Jorge está... Dom Jorge. José morreu de amor pela família, porque perguntaram por quê. Olha, que vergonha. Espera que me vou arrumar, Dom Jorge. Olha... Obrigado por sua presença, Dom Jorge. Vamos aí. Quantos alunos tivemos participando hoje, online? Eu não tenho agora esse número. Esse número da participação, quem pode dar é a Juliana ou o Henrique, que estão aí assessorando da Pascua. Vamos ver se no chat privado nos dizem alguma coisa, mas sim. Obrigado aí. Essa primeira aula, nós queremos aí, a próxima, Diácono estará nos partilhando sobre Cristologia. Chegamos a 164 alunos. Abraço a todos. Realmente, Deus abençoe. 164, 165, está certo? Mais ou menos aí estão, depende da participação. Mas é um excelente número. E bom, estamos aí. Queremos manter viva a Escola de Teologia. Queremos que um dia voltemos presencial, mas acredito que muitos vão querer que o online continue. São as oportunidades que a crise nos apresenta, um momento, e a gente tem que... Um momento muito rico. Que Deus abençoe todos nós. Muito bem. Vamos a concluir. Não vou pedir a bênção do bispo, porque o bispo não dá para ele falar. Está na CNBB, né? Ele está na CNBB. Ele está na CNBB. Tem que controlar. Então, mas obrigado por sua presença, Dom Jorge. E vamos pedir a Deus que nos abençoe e que Deus derrame sobre cada um de vocês, os alunos. E estamos aí nos organizando e indo em frente. Que Deus abençoe a todos. Pai, amém. Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até terça que vem.